Oi, gente, tudo bem? Olá, pessoal. Venho conversar com vocês hoje sobre. Tenho recebido muitas perguntas sobre como anda a revisão da vida toda, tema 1102 do STF. Muitas perguntas. Vai entrar em julgamento? Quando que volta para a pauta? Quanto tempo os ministros têm para julgar? Se já tem resposta? Se o ministro Alexandre já colocou o voto dele lá no sistema? Gente, olha só, deixa eu explicar para vocês. A gente teve a suspensão do julgamento. Era um julgamento no plenário virtual. Estava 5-5. Plenário virtual é um julgamento que começa sempre na sexta, à 00:01, então no primeiro minuto de sexta-feira, e vai até a sexta seguinte. São 7 dias que fica disponível para os ministros. 7 dias, na verdade 5 dias úteis, né? Que fica disponível para os ministros votarem. E daí, geralmente vai até a sexta seguinte. Se tem um feriado na semana, por exemplo, pode acabar na segunda ou na terça da outra semana. Naquele caso, não tinha feriado, então ficou até a sexta-feira, até o pedido de vistas, que ele pediu no final do dia da sexta seguinte. Pois bem, como que funciona agora que houve pedido de vistas? Eu até fiz uma postagem, quem quiser dar uma olhada ali no feed, né? Qual é o prazo que os ministros têm de vistas. No plenário virtual, o prazo é de 30 dias. Daí o pessoal diz, mas eles não respeitam o prazo. Olha, no plenário virtual tem sido sim respeitado, pelo menos neste momento de pandemia. Então, normalmente, quando há pedido de vistas, tem voltado dentro do prazo de 30 dias, salvo quando o ministro justifica o motivo, né? E daí ele justifica para o presidente pode dar mais 30 dias para ele ficar com as vistas do processo. O que acontece? Logo que saiu a notícia de que ele tinha pedido vistas, alguns jornais começaram a dizer que o processo voltaria na pauta de quinta. Quando eles entraram em contato comigo, eu falei, gente, isso é impossível, não tem como voltar, porque não existe pauta de plenário virtual na quinta. Então, a não ser que eles levem para a sessão virtual ou ao vivo, né, acredito que não tem como. E como realmente não teve, o processo não voltou nem na quinta, nem na sexta seguinte. Agora, né, a gente tem a dúvida quando que vai voltar. Então, alguns pontos, né? Tem o prazo de 30 dias. Esse prazo fica suspenso durante férias e recessos. E esse prazo de 30 dias ainda não chegou no seu fim. Então, o ministro Alexandre pode sim já ter devolvido, e o que eu acredito que tenha sido essa informação dos jornais é o seguinte, talvez eles tenham entrado em contato com o gabinete disse, olha, o ministro vai devolver na quinta-feira. Mas é uma devolução interna, porque ele devolve à presidência e a presidência coloca novamente no plenário virtual para votação, tá? Quem organiza as votações, quem preside a sessão, seja ela no plenário virtual, seja uma sessão virtual, seja uma sessão presencial, é o presidente. Quem organiza a pauta é o presidente da casa. Neste momento, o ministro Fux. Então, me parece, né, que o ministro Alexandre já devolveu o voto, esse voto não está disponível dentro do processo, é um voto que os ministros lá podem ver, mas que a gente ainda não tem acesso, se é que ele já devolveu. E no momento que ele devolva, o presidente pode incluir na pauta dessa sexta, que seria dia 25. Caso ele não inclua na pauta dessa sexta, quando que é possível, né? Vamos ter pautas em julho? Olha, gente, em julho, de 2 a 31 de julho, o Supremo está em férias, né? Em recesso, não há sessões. Então, se não entrar nessa sexta, como o dia 2 normalmente já é o início do recesso de julho e da interrupção das sessões, eu acredito que não volte, então, dia 2, e daí a gente vai passar para agosto. Então, só lá nas pautas de agosto entraria de novo a revisão da vida toda, né? Sendo que se o ministro pedir mais 30 dias, ainda teria mais 30 dias após. Então, eu sei que tá todo mundo ansioso, eu também gostaria muito de já ter uma resposta e gostaria ainda mais se a resposta fosse positiva, né? Mas apenas para não criar expectativa. Olha, gente, durante julho não tem sessão no STF, tá? E a gente pode voltar nessa sexta, dia 25? Poderia voltar nessa sexta, dia 25. Na semana que vem, acredito que não, porque dia 2 já seria o início da interrupção das sessões, até 31 de julho. Então, não teríamos sessões de 2 a 31 de julho. Essa é a restrição normal.
salvo alguma sessão extraordinária que eventualmente seja feita, mas normalmente não tem sessões nem no plenário virtual nesse período, certo? E os 30 dias do ministro ainda não acabaram. Se ele já colocou o voto para conhecimento dos demais ministros, as partes ainda não têm acesso, esse julgamento ainda não retornou. Daí alguns detalhes. Quando for incluído novamente, no momento em que abrir a votação, a gente já vai saber o voto do ministro revisor, né? O ministro que pediu vistas, que é o ministro Alexandre. Então, na 00:01, né? No primeiro minuto da sexta em que ele voltar para a pauta, a gente já vai ter acesso ao voto escrito ali e já vai saber o resultado, né? Ainda que parcial, porque assim, temos lá os 11 votantes, mas é possível que os demais ministros alterem o voto. Por isso que espera normalmente até a outra sexta. Então, eles podem olhar o voto deles, podem alterar os seus votos, certo? Assim como eles poderiam alterar na sessão presencial também. No momento que alguém traz algum argumento diferente, eles poderiam alterar. Mas um destaque aqui, que eu até já mencionei. Gente, não há mudança de voto quando a cadeira do ministro, a aposentadoria e assume outro, né? Então, ainda que esse processo volte a julgamento bem lá na frente, que demore, que seja lá para setembro, digamos assim, tá? O ministro, vamos supor que já tenha assumido algum ministro no lugar do ministro Marco Aurélio, um ministro novo, indicado pelo governo, que talvez tivesse uma decisão contrária à revisão da vida toda. Esse ministro vai poder mudar o voto do ministro Marco Aurélio? Não, porque nesse caso, em matéria jurisdicional, quando há troca de ministro em razão de aposentadoria, enfim, não há a possibilidade da alteração da decisão do ministro anterior, do voto do ministro anterior. A gente diz assim, nesse caso, a cadeira já votou. Então, no momento em que ele assume aquele gabinete, porque o outro se aposentou, ele vai poder votar nos novos processos, ele segue com os processos anteriores também que estavam lá, mas ele não pode alterar voto daquilo que o ministro eventualmente já tenha votado. E penso que foi por isso, talvez, que o ministro Marco Aurélio tenha colocado esse processo em pauta, porque ele colocou na pauta na última semana de trabalho dele, porque ele se aposentou, ele fez 75 anos dia 13 de junho, né? E o julgamento acabou dia 11, que foi uma sexta-feira. Então, o ministro Marco Aurélio deu andamento ali em vários processos que ele achava importantes, e um deles foi da revisão da vida toda, em que o voto dele fez bastante diferença, né? A gente teve algumas surpresas ali, o ministro Barroso sendo a maior surpresa contrária. Era um voto que se esperava favorável aos segurados, até pela conduta anterior do ministro, mas nesse momento um voto contrário do ministro Barroso na revisão da vida toda. Pode mudar? Poderia mudar nesse retorno, né? É difícil, gente, os ministros alterarem os seus julgamentos, né? Trazendo um pouco do feedback do que a gente fez já nos bastidores. A gente mandou novo memorial, a gente mandou informações, a gente está tentando contato com os gabinetes também, para ajudar um pouco nesse convencimento, nesses esclarecimentos dos pontos, principalmente os pontos econômicos financeiros trazidos pelo INSS. Realmente foram pontos que não tiveram a intimação das partes para contrapor, né? Então, para responder, para trazer outros estudos, só o INSS, então, atravessou estudos ali com relação à despesas que muitos, né, que entendem e que, inclusive, fazem análise atuarial, econômica do sistema, ressaltam que não são próximos realmente daquilo que vai alterar, porque, primeiro que são valores que supõem que muita gente vai alterar o seu valor de benefício, e que a gente sabe que não é uma realidade da revisão da vida toda, né? Já conversei com vários colegas e a experiência ali no escritório é que, assim, em torno de 15 a 20%, né, dos clientes que a gente analisa acabam tendo direito. E lembrando que, assim, dos que a gente analisa, a gente já elimina muita gente. Então, quem recebe salário mínimo não vai ter direito. A maior parte dos benefícios são de salário mínimo, né? Ah, mas alguns podem? Alguns podem, mas é para quem tinha contribuição muito boa antes. Então, a gente vai olhando, sim, quem tem salário mínimo, mas quem teve uma contribuição sempre de salário mínimo não vai ter. Então, são perguntas que a gente faz que vão eliminando já o cliente antes. Então, não quer dizer que 20% mais ou menos dos clientes têm direito. Não. Porque esses que tiveram uma contribuição baixa, né, de salário mínimo durante a vida toda, não vão ter diferença.
Quem teve contribuição no teto a vida toda vai ter diferença? Sim, normalmente sim. Quem teve contribuição no teto, do início ao fim, sim. Quem teve contribuição muito alta ali até 89 também costuma ter diferença. Então, a gente tem vários detalhes ali, né, que são gatilhos, digamos assim, que são grupos que costumam ter diferença. Quem era contribuinte individual antes de 94 costuma ter diferença. Esses é difícil ter diferença. Por quê? Porque eles vinham no escalonamento de salários. Então, eles tinham que subir uma escadinha. Começavam um ano pagando salário mínimo. Eles não podiam começar a pagar no teto, como é depois de 99, né? Aliás, depois de 2003. Então, nesse caso, muita gente não tem direito. E a simulação do INSS é prevendo que uma grande maioria dos segurados teriam direito. Então, isso acaba inflando o valor que se identifica como despesa. E destacando também que essa despesa é uma despesa que tem fonte de custeio do próprio segurado e do seu empregador, porque como eu falei, o contribuinte individual não é um segurado que normalmente vai ter direito. Quem tem direito normalmente são empregados. Empregados costumam ter uma contribuição ali de 20% da empresa e mais o percentual deles, que variava antes, né, de 8% até 11%. Então, a gente tem contribuições altas, um fundo de custeio bom, para esse aumento de benefício, né? É uma relação direta entre o que a pessoa efetivamente contribuiu e aquilo que ela vai receber do sistema. Então, levando em consideração, por exemplo, uma pessoa que contribuiu valores altos antes de 94 e que não tenha contribuições ou tenha contribuições muito baixas após 94, que seja feito o cálculo dela de uma forma mais justa, de uma forma mais próxima daquilo que ela efetivamente verteu de contribuições para o sistema. Certo? Então, assim, eu vim esclarecer, né, e agradeço vocês por todas as perguntas, por todo o carinho, por todo o incentivo. Eu entendo a ansiedade, né, mas como vejo alguns colegas já pensando, ai meu Deus, será que vai ser essa semana, será que vai ser... Gente, se não for essa semana, não criei muita expectativa com relação a julho, porque a gente tem o recesso lá, então não vai ter sessão em julho, e as regras, né, dessas férias de julho, geralmente é do dia 2 ao dia 31, e dia 2 é a sexta da semana que vem. Então, como cai na sexta, é provável que eles não iniciem, mas que, vamos lá, se eles iniciarem na segunda, vai contar o prazo para votação durante o recesso? Não, suspende. Então, vão ser 5 dias úteis lá para frente, né? Então, vai acabar em agosto esse plenário. Até lá, os ministros podem alterar o voto? Podem, com exceção da cadeira do ministro Marco Aurélio, que provavelmente vai estar vaga nesse período, né? Mas ainda que outro assuma, não vai conseguir alterar, porque o voto de quem saiu fica ali guardadinho, certo? Aqui uma pergunta, é comum mudança de votos? Não é tão comum, é mais comum no julgamento ao vivo, seja virtual, seja presencial, né, em que há realmente um debate. No plenário virtual, não é tão comum alteração de votos, mas já aconteceu. A gente teve, por exemplo, agora eu não me recordo o tema, mas teve um tema que o ministro Lewandowski votou e logo em seguida o voto dele saiu e depois ele votou em outro sentido, né? Então, assim, ele pode... seja lá, pode ter votado errado ou depois mudou de ideia, ele acompanhou o relator inicialmente, depois ele acompanhou a divergência apresentou um voto e ele foi lá e acompanhou a divergência. Então, já aconteceu sim, inclusive no plenário virtual, mas é mais comum acontecer quando eles estão conversando, quando eles estão realmente debatendo, porque o plenário virtual, para quem não sabe, é só um painel de votação, que eles vão lá sozinhos dos seus computadores, onde quer que eles estejam, e fazem a votação. Não há um diálogo ali, eles têm acesso aos votos, têm acesso a algumas ressalvas dentro do sistema ali, mas eles não ficam debatendo entre eles. Claro, vamos dizer, tem o grupo do WhatsApp, eles podem estar conversando de outra forma, mas ali, né, não é um local de debate, então acaba sendo mais incomum a alteração no plenário virtual. Gisele, agradecendo a informação. Imagina, Gi, obrigada por acompanhar, pessoal, todos vocês, obrigada por estarem aqui, né? As minhas lives geralmente são assim, na correria, né? Eu invento, não vou falar, é porque eu recebo as perguntas e às vezes eu começo a ver que são muitas
E daí eu prefiro fazer um vídeo, fazer uma conversa, ou fazer um stories, ou fazer uma postagem para tentar ajudar vocês. Aqui a Al Pellegrini também falando que de fato são poucos os casos de revisão que é vantajosa. Isso mesmo, gente. Por isso que, vamos lá, torcendo, né? Mas quando a gente ganhar, que diz que o pensamento, a gente tem que jogar pensamento positivo. Quando a gente ganhar, não saiam ajuizando para todo mundo. Tem que fazer cálculo antes de ajuizar a revisão da vida toda. E outro ponto, tem que conscientizar o cliente da importância da listagem dos salários anteriores a julho de 94, principalmente anteriores a 82, mas inclusive anteriores a julho de 94. Não é porque tá no CNIS que tá certo, gente. Peçam ficha financeira, como eu falei, a maioria desses clientes foi empregado. Peçam ficha financeira para poder bater os valores, porque quanto mais antigos os salários, maior a quantidade de erros no CNIS. E antes de 82 nem tem. E tem cliente que tem. Então, assim, deixar bem claro, se você não trouxer salário, vai ser usado salário mínimo. E salário mínimo é péssimo. Daí umas perguntas que eu recebi, mas eu posso usar a carteira de trabalho? Às vezes é melhor do que salário mínimo, mas é muito ruim. Por quê? Porque se ele teve hora extra, se ele teve alguma gratificação, se ele teve algum adicional, não vai aparecer ali, adicional noturno, não vai aparecer ali, gente. Então ali é o salário bruto e as pessoas, os empregados normalmente têm outras verbas que eles recebem. Então dá para usar a carteira de trabalho lá nas alterações de salário. Se você não tiver outra fonte, você pode, lembrando de juntar a carteira e justificar isso na sua inicial, mas não costuma ser a forma mais vantajosa de fazer o cálculo. O mais vantajoso é sempre conseguir a apuração do valor efetivamente recebido naquele mês. Tainá aqui contando que o sogro dela tá super ansioso. Gente, a gente tem cliente ligando no escritório todo dia. Já saiu. E o problema também, e por isso que eu vim esclarecer, é que foi criada uma certa confusão com uma notícia de um jornal que depois todos os outros ficaram repetindo que ia voltar na quinta-feira. Então, assim, uma informação que não tinha uma base legal, mas alguém falou em algum momento e aquilo virou verdade. Na internet a gente tem muito disso, né? E aquilo se repetiu e daí os aposentados estão ainda mais ansiosos, né? Então, só para deixar claro, não tem plenário virtual às quintas-feiras. Começa sexta, meia-noite 01. Então, vai ser numa sexta, meia-noite 01, salvo alguma excepcionalidade, né? Que o Supremo venha colocar. Tenho uma que transitou em julgado, tem que cuidar se é juizado ou não. O juizado não tem rescisórias, transitou em julgado antes da decisão do Supremo, são clientes que podem receber sim. Infelizmente, ele não entende essa demora, realmente, Tainá, é difícil explicar, né? Talvez até já ir avisando para os clientes, gente, se não for essa semana, julho, não tem sessão, então não é provável que tenha, vamos esperar para agosto, né? Para já a pessoa começar a entender, né? Tentar baixar um pouco essa ansiedade, porque eu sei que é um sofrimento muito grande. Os aposentados que têm essa expectativa positiva da ação, né? Eles estão angustiados, eles querem resolver, o benefício deles muitas vezes é a única fonte de renda deles, a família precisa, a gente está num momento de pandemia, né? Com toda essa complexidade, né, que a gente está vivendo, econômica, financeira, social. Então, eu entendo bem isso, mas é importante a gente dando informação que a gente tem, né, por isso estou aqui compartilhando ela com vocês. A parte que eu tenho acesso, eu não tenho acesso ao voto, a informação é que talvez realmente ele já tenha entregue à presidência, mas mesmo as partes não têm acesso ao voto enquanto não abrir o plenário, certo? A Natália falando, tem fake news rolando, falando que deu 6-5. Clientes me ligaram falando. Não tem como saber, assim, né? Mas, como eu falei, a gente não tem acesso ao voto ainda, certo? Pessoal, vou deixar aqui então meu carinho, meu abraço, meu desejo de muito sucesso para vocês. Tudo de bom. Eu sei que às vezes eu não consigo responder todas as mensagens, mas eu tenho uma equipe que me ajuda também, a gente procura ir dando, e tudo que assim, que às vezes eu não consigo, porque às vezes não é uma respostinha pequena, né? Então eu vou tentando fazer postagens, vou tentando trazer um pouco mais de informação através tanto dos ao vivo, quanto dos stories, quanto das postagens, até reels eu tenho me aventurado. Espero que vocês estejam gostando, viu? Beijo, pessoal, até a próxima!